amigos, aqui na capital federal, a seleção brasileira já virou a chave. A vitória contra a Colômbia ficou para trás e o foco está todo no duelo contra a Argentina, válido pela 14ª das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A pentacampeã do mundo encara a atual campeã mundial na próxima terça-feira, dia 25 de março, às 9 horas da noite. Toda a preparação seguirá sendo feita aqui no Distrito Federal, utilizando as instalações do Mané Garrincha. A equipe está concentrada no setor hoteleiro norte, no B Hotel, que fica de frente, inclusive, para o estádio que foi palco da Copa do Mundo de 2014. O deslocamento é muito rápido, a seleção até utilizou o estádio do Gama, o Bezerrão, em duas atividades antes do confronto contra a Colômbia, justamente para preservar o gramado do Mané Garrincha, que é o principal estádio do Distrito Federal. Agora, como não há essa preocupação e o jogo já aconteceu, a pentacampeã do mundo vai treinar normalmente, tem uma estrutura maior, tem um maior conforto para os atletas, para a comissão técnica, porque quando você vai para a cidade satélite, quando você vai para o Gama, você gasta aí pelo menos 1h30, né? Trajeto de ida e volta, sobretudo quando você faz esse trajeto ali na hora do rush, no finalzinho da tarde, apesar de Brasília ter sido muito bem planejado e você enfrentar pouco esses problemas nos horários onde a seleção brasileira está fazendo os locamentos. Mas agora treinando lá do hotel, fica tudo bem mais fácil, fica tudo bem mais tranquilo e serão 3 atividades. Já está batido o martelo, a seleção brasileira não treina na Argentina, a ideia é permanecer no Brasil, ter privacidade, ter a estrutura necessária para preparar um time para um duelo tão importante como esse contra os atuais campeões do mundo. Vale lembrar que um tabu precisa ser quebrado, a seleção brasileira não vence os hermanos desde o meio de 2019, então lá se vão quase 6 anos da nossa última vitória, que foi no estádio do Mineirão, pela semifinal da Copa América, 2-0, com gols do Roberto Firmino e também do Gabriel Jesus. Quem sabe agora vencendo para dar moral e, sobretudo, encaminhar a nossa vaga para a Copa do Mundo de 2026. Bom, após a partida contra a equipe da Colômbia, o técnico Dorival Júnior deu folga para todos os atletas convocados, aqueles que desejassem, nem precisavam permanecer aqui no B-Hotel. Poderiam ir para outros hotéis, para outra rede hoteleira aqui da capital federal para curtir a folga, claro, sempre de maneira moderada, como pede a vida de um atleta de alto desempenho. As informações que a gente tem é que os jogadores foram para um hotel para ficar com a família ou então com a namorada, tudo tranquilo, tudo bom, porque justamente não dá para extrapolar, né? Tem um duelo contra a Argentina, os jogadores sabem que corpo bem, mente bem, traz também um ótimo desempenho dentro do gramado. Quando o atleta não tem aquele descanso da maneira como ele precisa ter, ele não vai render. Da mesma maneira nas atividades, eu sempre faço questão de lembrar, todos os treinos são de altíssima exigência na seleção brasileira. Eu já tive a oportunidade de acompanhar treinos em vários clubes e quando a gente chega aqui na seleção brasileira, o ritmo é completamente diferente, a intensidade da atividade é completamente diferente. Porque os jogadores sabem que é nesse pequeno tempo que você pode mostrar para o Dorival Júnior porque você merece seguir na lista de convocados. Eu vou dar um exemplo de um jogador que foi convocado pela 5ª vez para a seleção brasileira, fez o 9º jogo dele aqui no Mané Garrincha, à disposição, mas foi a primeira vez que ele entrou dentro do gramado, o Léo Ortiz. É claro que é um jogador que está desempenhando um alto nível na equipe do Flamengo, mas ele ainda não teve a oportunidade de ser provado, vestindo a camisa da pentacampeã mundial. A oportunidade veio, ele jogou alguns minutos, estreou com a camisa da pentacampeã mundial e pode ser até que seja titular. Então, os treinos que ele esteve na seleção brasileira mostraram para o Dorival Júnior, mostraram para os treinadores que passaram nos ciclos da pentacampeã mundial que ele era um bom jogador, que ele estava assimilando as ideias. Então, o treino é num ritmo muito forte. Pois bem, a folga foi dada até a hora do almoço deste sábado aqui na capital federal. Os últimos a se apresentarem, o Endrick, da equipe do Real Madrid, que chegou por volta das 9 horas da manhã, e o Vinícius Júnior, também do Real Madrid, considerado o melhor do mundo pela FIFA. O Vinícius chegou ali por volta das 10h45, deadline para a reapresentação era por volta do meio-dia. Então, ninguém chegou atrasado, né? Na escola do professor Dorival Júnior, inclusive está vendo aí as imagens, sobretudo do Vinícius Júnior, que teve um contato com os torcedores. E durante a manhã, a seleção brasileira também voltou a ficar completa. 4 atletas precisaram ser cortados, 2 em virtude do segundo
segundo cartão amarelo. Eu lembro que nas eliminatórias para a Copa do Mundo, 2 cartões já te tiram do próximo jogo. E foi isso que aconteceu com Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, e também com o meio-campista do Newcastle, o Bruno Guimarães. Gerson do Flamengo, uma boa notícia, ele não teve uma lesão diagnosticada, mas um desgaste acentuado que o impediria de participar dos treinos com a seleção brasileira. Ainda que o Coringa do Flamengo, capitão do Clube de Regatas do Flamengo, pudesse ter a possibilidade, de fato, de entrar no gramado contra a Argentina, ele não poderia participar de nenhuma das 3 atividades. E o Dorival entende que não valeria o risco de levar um atleta sem estar em 100% da forma e também não estando, de fato, ali nos treinos, porque a preparação das 3 primeiras atividades aqui em Brasília foi visando a Colômbia, e agora a preparação específica contra a equipe da Argentina são nessas 3 atividades que o técnico Dorival Júnior vai ter pela frente. Então por isso o Gerson foi cortado, mesmo sem lesão, mas com esse incômodo, e já está seguindo para fazer o trabalho de recuperação com o pessoal da fisiologia do Flamengo no Rio de Janeiro. O Alisson Becker também não está mais à disposição da seleção brasileira. O goleiro Everton do Palmeiras foi convocado. O Alisson teve uma concussão, um choque de cabeça muito forte com o Davinson Sanches, está fora dessa lista de convocados para o jogo contra a Argentina. Então, como diria antigamente do Maracanã, né? Suderge informa. No caso, vamos lá, Litoral News informa. Saem Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Alisson e Gerson. Entram João Gomes do Wolverhampton, Ederson da Atalanta, Lucas Beraldo do Paris Saint-Germain e o Everton do Palmeiras. Todos esses 4 atletas também chegaram à concentração da seleção brasileira na manhã deste sábado, dia 21 de março, e todo mundo está à disposição do técnico Dorival Júnior para iniciar o trabalho visando o duelo contra a equipe da Argentina. Eu já antecipo, claro que a gente vai detalhar isso no nosso vídeo do primeiro treino, mas há uma possibilidade de 5 mudanças no time titular. 4 já estão certas, porque Alisson, Gerson, Bruno e Gabriel foram todos titulares contra a Colômbia, mas ainda possibilidade de mudança no comando do ataque, com a saída do João Pedro e a entrada ou do Endrick ou do Matheus Cunha, pro Matheus Cunha fazer uma função de falso 9 ou de um 10, como ele tem feito na equipe do Wolverhampton, e também na lateral direita. Essa disputa tá acesa entre o Wesley e Wanderson. O Dorival Júnior gostou muito do que viu do lateral direito do Flamengo na partida contra a Colômbia. Então não será surpresa se tivermos pelo menos 6 mudanças. Isso é importante. O Dorival vai definir o mais rápido possível a escalação, mas não será nessa primeira atividade. Ele pode já dar pistas, mas vai deixar uma pulga atrás na orelha, justamente para que todo mundo se prepare da melhor forma, para que todo mundo esteja com sangue nos olhos para enfrentar a equipe da Argentina. E é legal ver esses jogadores que foram chamados de última hora para a seleção brasileira, porque desta vez foi diferente. O Dorival Júnior divulgou uma pré-lista uma semana antes da convocação oficial. Então Everton, Beraldo, Ederson, João Gomes, quando souberam do corte, já ficaram com aquela esperança de que poderiam ser convocados, e eu conversei justamente sobre isso com o goleiro do Palmeiras, o Everton, que destacou que sim, já estava pronto e luva arrumada para vir para a seleção brasileira, e quando recebeu a notícia só foi planejar o voo para se apresentar à equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior. Acho que o torcedor ele sempre espera a vitória da seleção, independente do adversário. Óbvio que contra a Argentina é esperado mais ainda. A gente sabe que o que ficou para trás a gente não consegue mais fazer nada, já ficou para trás. A chance agora é de pensar agora só na terça e se preparar bem para fazer um grande jogo. Acho que uma vitória também, sem dúvida nenhuma, encaminha bem a classificação da seleção para o Mundial, que esse é o principal objetivo, sabendo que vai ser um jogo duro e difícil, como sempre é. Mas, que nem eu falei, é se preparar bem, ter tranquilidade, que tenho certeza que vamos fazer um grande jogo. O Everton, rapidinho, eu não sei se assistiu o jogo contra a Colômbia, mas de manhã na sexta, como é que é para o jogador que está fora inicialmente, quando recebe a notícia, já procurar voo, arrumar mala rapidinho, como é que é esse bastidor? Cara, é interessante que dessa vez foi divulgado, né, a pré-lista, então quando você sabe que você está na pré-lista, apesar de não ter sido convocado ali inicialmente, mas sempre que pinta uma oportunidade, você já fica sempre muito atento e é sempre legal ficar naquela expectativa. O telefone vai tocar, vai receber uma mensagem, vai receber uma ligação. Eu tive um dia normal de treino e após o treino
receber a confirmação de uma convocação foi um momento muito especial para mim, é sempre uma alegria muito grande, que nem eu falei, e acho que é isso, quando você está ali na pré-lista, você sempre tem que estar pronto e atento, as luvas já estavam bem organizadas, a chuteira também, bota tudo na mala e vem embora, que é uma grande oportunidade, muito feliz por isso. Bom, tá aí, portanto, o Everton de volta à seleção brasileira. O goleiro do Palmeiras, inclusive, é um dos remanescentes na seleção que estava no Catar em 2022. A seleção perde algumas lideranças para esse jogo contra a Argentina. É um jogo pesado, é um jogo grande. Dos 3 capitães, apenas o Marquinhos está presente, o Danilo e o Alisson estão fora. Dos outros 2 líderes internamente no vestiário, também cortados, o Bruno Guimarães e o Gerson. E se a gente for pegar em comparação à Copa do Mundo, é uma seleção bem modificada. No gol, dos que estão à disposição para o enfrentamento contra a Argentina, apenas o Everton estava na Copa. Na linha de defesa, Marquinhos e Alexandro. No meio de campo, a gente praticamente não tem jogadores que estavam na Copa do Mundo. Temos o Rodrigo, temos o Rafinha, temos o Vinícius Júnior, então uma seleção sim bem modificada, bem renovada para esse duelo contra a equipe da Argentina. E ter a experiência do Marquinhos, do Alexandro, do próprio Everton, jogadores que já viveram esse ambiente de Copa do Mundo, esses jogadores que já viveram ambientes decisivos, sabem como é bom vencer jogos grandes, mas sabem também a dor de uma derrota com a camisa da seleção brasileira. É importante para que isso seja compartilhado no vestiário, com jovens atletas, André, João Gomes, Estevão, Beraldo, Hendrick, João Pedro, essa garotada que está chegando agora para agregar a camisa da seleção brasileira. E a gente conversa também com o Alexandro, do Flamengo, não era convocado desde a Copa do Mundo. O Arana, em tese, é o titular da seleção brasileira, está muito consolidado. Quando ficou à disposição, na maioria das vezes foi oportunizado pelo técnico Dorival Júnior nesse período de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Vamos ouvir também o Alexandro nessa reapresentação da seleção brasileira. Ele fala da expectativa de viver esse confronto contra a Argentina e também de voltar à convivência com a pentacampeã do mundo. A seleção brasileira é sempre um momento mágico para todos. Independentemente se ouvindo as outras vezes, tem sempre aquele gostinho da primeira vez. É assim que eu estou me sentindo. Vários rostos diferentes daqueles que eu era acostumado, mas também sabendo que todos que estão aqui estão fazendo um ótimo trabalho, estão dando o máximo de si para que a seleção brasileira continue sendo a seleção campeã que sempre foi. Até comentei, principalmente com o Danilo, com outros companheiros, que tem emoções que você só consegue sentir no Brasil. E realmente isso, principalmente jogando no Flamengo, sempre com o Maracanã lotado, é uma sensação e uma emoção diferente com aquela que eu estava acostumado na Europa. E chegar num clube campeão, num clube que está em um bom caminho, acho que foi muito importante para mim e facilitou muito a minha chegada e adaptação. E também só tenho a agradecer a todo o grupo, a toda a comissão que sempre me ajudou. Bem, sempre quando eu vim para a seleção, sempre procurei fazer o meu melhor trabalho para ajudar meus companheiros, para ajudar a equipe, e dessa vez não é diferente. Vou fazer o meu máximo para ajudar a todos, mas também nós temos uma seleção preparada, independentemente de que tem muitos jogadores jovens, mas também jogadores já experientes, que há um bom tempo que joga pelo clube, jogadores campeões. Eu acho que o Brasil e a Argentina, que vai ser, enfim, Argentina e Brasil mais especial, vai ser esse próximo. Eu sempre gosto de dizer que os meus principais jogos é sempre o próximo. Então esse próximo jogo tenho certeza que vai ser especial para mim. Bom, tá aí, portanto, seguiremos acompanhando a seleção brasileira, a disputa está em aberto, vamos acompanhar as 3 atividades, 2, uma na tarde do sábado e outra na tarde do domingo, e a última na manhã da segunda-feira. Depois do treino de segunda, a seleção viaja para Buenos Aires, vai ficar descansando já na capital da Argentina, visando esse compromisso tão importante pela 14ª rodada das eliminatórias. Eu sou Marcelo Marinho, tô contigo nessa, conto com o seu like, conto também com a sua participação, bote aí nos comentários o que você está achando desse momento e qual seria o seu time da seleção brasileira para esse duelo contra a equipe da Argentina.